Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos falar sobre operadores lógicos em lógica de programação. Nas últimas videoaulas nós falamos sobre os operadores aritméticos e sobre os operadores relacionais e vimos que os operadores aritméticos podem ser usados para a construção de expressões matemáticas, para fazer cálculos, e os operadores relacionais fazem comparações entre expressões e retornam resultados lógicos, valores lógicos. Agora vamos ver os operadores lógicos, também chamados de operadores booleanos, tá? Por conta de Boole, matemático inglês, que desenvolveu a álgebra de Boole, que trata de números binários, zeros e uns, toda essa história aí que vocês devem conhecer. Bom, o operador lógico ele permite trabalhar com múltiplas condições relacionais em uma mesma expressão. Então eu posso fazer várias comparações dentro da mesma expressão e retornar um resultado lógico, né, como se espera, tá? Advindo dessas expressões múltiplas. Os operadores lógicos mais utilizados são e, ou e não. Então essas palavrinhas e, ou e não são os operadores lógicos que nós vamos utilizar. São as traduções do inglês and, or e not. Então nas linguagens de programação por aí você vai encontrar as palavras and, or e not como operador lógico. Tá? Aqui em lógica de programação, em português estruturado, vamos utilizar e, ou e não. Existem outros operadores lógicos além desses, tá? Mas esses aqui são em larga escala os mais utilizados, por isso a gente vai estudar esses três. Ok? Então vamos prosseguir. Vamos começar estudando o operador lógico e, ou AND. Tá? Bom, como é que funciona um operador lógico? O operador lógico ele recebe uma condição, né, uma condição de entrada, ele trata essa condição e te devolve um resultado. Tá? No caso do operador lógico e, ele recebe no mínimo duas condições de entrada. Tá? Então, é um operador que precisa ter duas expressões de entrada para devolver um resultado de saída, tá? Porque ele vai comparar uma com a outra. Eu chamei aqui de condição A e condição B. Você pode substituir por expressão A, expressão B, valor A ou valor B, tanto faz. São dois valores de entrada para obter um resultado. Tá? E os operadores lógicos trabalham exclusivamente com valores lógicos, verdadeiro e falso, tanto nas entradas quanto no resultado, na saída. Tá? Então, você tem uma tabelinha aí na sua tela que a gente chama de tabela da verdade. A tabela verdade é uma tabela que mostra todas as combinações possíveis de entradas para um operador lógico qualquer e o resultado para cada uma dessas combinações. Então, nós temos a condição A e a condição B. E aqui os valores possíveis para a condição A e condição B, mostrando todas as combinações. E na coluna de resultado, resultado após a aplicação do operador E. Então você pode ver que, quando a condição A for um valor falso e a condição B também for um valor falso, o nosso resultado será falso. Se a condição A for verdadeira e a B for falsa, o resultado também é falso. Se a condição A for falsa e a condição B for verdadeira, o resultado também é falso. E, se ambas as condições A e B forem verdadeiras, o resultado é verdadeiro. Portanto, o operador lógico E ele somente retorna verdadeiro se todas as condições de entrada forem verdadeiras. Então, se a expressão A retornar verdadeira e a expressão B também, então você tem um resultado verdadeiro no final. Caso contrário, o resultado será falso. Legal? Próxima expressão, ou operador. Operador lógico OU. Tá? Também temos a tabela da verdade para o operador lógico OU. Mesmo esquema. Duas entradas, duas condições ou expressões de entrada e um resultado. Só que o resultado é diferente para o operador lógico OU. Veja que quando as duas condições de entrada forem falsas, o resultado continua sendo falso. Porém, em todos os outros casos, o resultado será verdadeiro. Se A for verdadeiro e B falso, o resultado é verdadeiro. Se A for falso e B verdadeiro, o resultado é verdadeiro. Se ambos forem verdadeiros, o resultado continua sendo verdadeiro. Portanto, o operador lógico OU ele só retorna falso se todas as condições de entrada forem falsas. Tá? Então, ele é diferente do operador E. Basta que uma das condições seja verdadeira para que o resultado seja verdadeiro, no caso do OU. No caso do AND, para você obter o resultado verdadeiro, todas as condições de entrada têm de ser verdadeiras. Tá? Vamos ver o terceiro operador lógico, que é o operador não.
O não é o que a gente chama de operador unário, porque ele trabalha com apenas uma entrada e te devolve uma saída, um resultado. Então, ele não trabalha com duas condições de entrada simultâneas, é apenas uma. E ele também é chamado de operador inversor, porque ele inverte a condição de entrada. Quando a entrada é falsa, ela fica verdadeira. Quando ela é verdadeira, ela se torna falsa, após a aplicação do operador lógico não. Então, verdadeiro se torna falso e falso se torna verdadeiro. Legal? Então, essa é a tabela da verdade do operador lógico não. Vamos ver esses operadores lógicos em ação. Agora eu vou abrir o Visual G para mostrar como é que funcionam esses operadores lógicos. Então, estou aqui no Visual G, vou declarar algumas variáveis e vou atribuir a essas variáveis valores lógicos. E aí a gente vai testar algumas daquelas condições de entrada e saída que nós vimos nas tabelas da verdade. Então eu vou declarar a variável v e a variável f. Vou chamar de v e f para ficar mais fácil de identificar. E as duas do tipo lógico. Então aqui no Visual G basta utilizar a palavra lógico para declarar o tipo lógico para as variáveis. Tá? E aqui na seção de comandos, nós vamos colocar alguns comandinhos para fazer uns testes. Então eu vou atribuir à variável v o valor verdadeiro. Veja que eu posso usar a palavra verdadeiro, ele marca em vermelho. Tá? E para a variável f, eu vou atribuir o valor falso. Então v é verdadeiro, f é falso. Eu vou colocar uma mensagem, escreva v, por exemplo. Vamos executar o algoritmo. Escreveu verdadeiro. Então o conteúdo de v é verdadeiro, é um valor lógico. Veja que eu não coloquei esse texto aqui, a palavra verdadeiro, entre aspas. Então não é uma string, tá? Não é um texto comum, não é uma cadeia de caracteres, é um valor lógico. Então o que ele escreveu na tela foi um valor lógico. Você pode olhar aqui embaixo, na área de variáveis, que as variáveis elas têm o valor verdadeiro e falso, e o tipo L, de lógico. Tá? Bom, agora vamos aplicar algumas expressões lógicas. Tá? Vamos aplicar expressões lógicas. Eu vou colocar uma nova variável aqui, que eu vou chamar de res, de resultado. E agora eu vou dizer que res recebe v e f. Veja, v e f. Tá? Vou colocar entre parênteses só para ficar mais organizadinho. V e f. Bom, v é verdadeiro, f é falso. E eu estou utilizando o operador lógico e. A palavra e aqui no meio é o próprio operador lógico. Então, eu estou fazendo v e f. Uma entrada é verdadeira, a outra é falsa. Eu apliquei a função e, o operador lógico e. Qual vai ser o resultado? De acordo com a nossa tabela da verdade, vamos lá olhar a tabela da verdade, o operador lógico e, quando tiver verdadeiro e falso, ele retorna falso. Portanto, quando eu executar esse código, espera-se que ao mandar escrever o resultado, eu obtenha falso na saída. Então vamos executar. Olha lá, falso. Então ele avaliou a expressão como falsa. Perfeito. Resultado tem falso, porque v e f dá falso. Se eu trocar esse f por v, v e v significa verdadeiro e verdadeiro. De acordo com a tabela da verdade, verdadeiro e verdadeiro me retorna verdadeiro. Então vamos verificar. Perfeito, retornou verdadeiro. Legal? Bom, vamos fazer um teste agora com a função OU. Então, em vez de e, eu vou colocar OU. Verdadeiro ou verdadeiro? Vamos ver o que me retorna. Verdadeiro. Se eu colocar verdadeiro ou falso, veja que quando eu usei a função e, verdadeiro e falso retornou falso. Vamos ver verdadeiro ou falso o que retorna. Retornou verdadeiro. Então, se uma das entradas for verdadeira, ao usar o operador OU, a saída será verdadeira. Então, v ou f vai retornar, como a gente viu, verdadeiro. Tá? Vamos fazer outro teste. F ou f? Falso ou falso? Que me retorna falso. Tá?
bem tranquilo. Bom, agora vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui a função não. Veja, eu coloquei a palavra não. A palavra não foi colocada antes do f, antes da variável f, que contém o valor falso. Portanto, como não é o operador de negação, ele vai inverter o valor de f. f está como falso, vira verdadeiro. Então, isso aqui vai ficar verdadeiro ou falso e deve retornar verdadeiro. Vamos ver. Vamos executar. Retornou verdadeiro. Tá? Por quê? Não f, não falso, é a mesma coisa que verdadeiro. Existe uma ordem para você aplicar esses operadores. O operador lógico não sempre é aplicado primeiro. Tá? Então, se eu estou mandando ele negar o f, primeiro ele vai fazer a negação. Depois é aplicado o operador lógico e. E por último, o ou. Sempre nessa ordem. Não, e ou. Então, se você tiver vários operadores numa expressão, tem que lembrar dessa ordem. E se você quiser alterar essa ordem, você precisa utilizar os nossos velhos companheiros parênteses. Legal? Vamos fazer um outro teste. Eu vou colocar aqui não f ou não f. Olha que interessante. Não f. F com o não ele fica verdadeiro, com o outro não ele fica falso de novo. Tá? Não f fica verdadeiro, então fica verdadeiro ou falso, que deve retornar verdadeiro. Vamos ver. Olha lá, verdadeiro, como esperado. Se eu colocar outro não aqui, não falso. Então falso, aqui ele ficou verdadeiro, aqui ele ficou falso. A mesma coisa do outro lado. Então vai ficar falso ou falso. Falso ou falso, retorna falso. Legal? Então eu posso colocar os operadores lógicos um na frente do outro para obter esse resultado. Tá? Fazendo aí uma associação de operadores. E vamos ver mais um exemplo. Vou utilizar um e agora. Vamos supor que eu queira fazer tudo isso e v ou f. Olha só, uma expressão um pouco maior. Não falso ou não falso e v ou f. O que será que me retorna isso? Vamos ver. Retornou falso. Por que retornou falso? Não f é falso. Não f é falso. Falso ou falso retorna falso. Então, esse pedaço todo retorna falso. Tá? V ou f, verdadeiro ou falso, retorna verdadeiro. Então, ficou falso e verdadeiro. E aí você vai lembrar da tabela da verdade que falso e verdadeiro retorna falso. Tá? Se eu tirar um desses nãos daqui, olha o que vai acontecer. Retornou verdadeiro agora. Por quê? Não f é falso, mas não f é verdadeiro. Então, verdadeiro ou falso retorna verdadeiro. Verdadeiro ou falso retorna verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Note que isso aqui tudo é a mesma coisa que isso, só que escrito de uma forma diferente, né, utilizando os operadores lógicos. Legal? Então, esse é o uso do operador lógico. Tá? O não você coloca na frente da variável ou de outro operador que você queira negar. Tá? Você também tem o e e o ou, e você precisa lembrar da ordem de precedência, sempre não, e ou. E aí você pode aplicar esses operadores em inúmeras operações, inúmeras expressões lógicas dentro dos seus algoritmos. E nós vamos utilizar bastante isso. Tá? Então a gente vai voltar a falar desse assunto futuramente, quando tratarmos de condicionais, quando tratarmos de loops, porque os operadores lógicos são muito utilizados para a tomada de decisões dentro de programas. Ok? Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha entendido como é que funcionam os operadores lógicos. Qualquer dúvida é só voltar ao vídeo e reassistir. Estude as tabelas da verdade que vocês viram. É muito importante você memorizar essas tabelas da verdade. Tá? Aproveite para se inscrever no nosso canal aqui no YouTube. Acesse o nosso site www.bosontreinamentos.com.br, nossa página do Facebook e até mais.